E aí, Brasil, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Eu sou o Maurílio Gomes e é aqui que eu falo em defesa de uma outra educação básica, né, para o Brasil e também uma outra educação política e comportamental. Na realidade, uma outra postura comportamental. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a estrela desse canal, um grande nome que eu cito aqui recorrentemente nos vídeos e que me orientou a construir essa ideia aqui de fazer daqui uma plataforma para a gente ter um espaço de discussão da educação e também, né, fazer daqui algo prático para mudar a educação do ponto de vista tangível, do ponto de vista do tato, né? E esse grande nome, é claro que é o professor Milton Santos, né? Só que antes de eu passar o conteúdo do canal, eu te peço para você se inscrever aqui e se aliar com a gente nesse time em defesa de uma outra educação para o Brasil. Uma educação, né, que inclua os mais pobres e faça com que o elevador social dos mais pobres funcione. Como dizia o Ferdinand Lassalle, que acreditava que a educação era o único meio das pessoas mais pobres se ascenderem socialmente. Milton Almeida Santos nasceu em Brotas de Macaúba, no interior da Bahia, no dia 3 de maio de 1926. Ele formou-se em Direito pela Universidade da Bahia em 1948, só que não exerceu a profissão. 10 anos mais tarde, em 1958, ele se torna doutor em Geografia na Universidade de Estrasburgo, na França. Depois disso, ele retorna ao Brasil e cria o Laboratório de Estudos Regionais. O professor Milton Santos, né, foi consultor, jornalista, redator, um pesquisador, ocupou cargos públicos. É o maior geógrafo do país. Os seus estudos revolucionaram a geografia por conta de que na abordagem ele leva também outros elementos que não são muito considerados dentro da geografia descritiva. Mas a partir da obra do Milton Santos, esses outros elementos eles vêm também compor a leitura do território, que para o professor Milton Santos ia muito além do espaço físico. A biografia no site dele divide a sua vida em 3 momentos. De 1948 a 1964 como um pesquisador local, em 1964 a 1977 como um pesquisador viajante e 1977 a 2001 como um pesquisador engajado. No primeiro momento, ele produz uma vida acadêmica com atividades públicas, né, e também atividades no jornal e na redação do jornal, como também um professor. No segundo momento, depois do golpe de 64, a sua carreira internacional de itinerante começa. E é ali que ele vai trabalhar a teorização da geografia focado em países desenvolvidos. E no terceiro momento, quando ele retorna ao Brasil, ele entra na UFRJ e depois na USP. E aí ele vai se tornar doutor honoris causa em 19 universidades, sendo 12 brasileiras, 7 estrangeiras. Vai ganhar inúmeros prêmios e nesse inteirinho ele vai ganhar em 1994 o prêmio Walter Lüth, que é o Nobel da Geografia. Isso deixando aí uma vasta obra literária, quantidade de artigos, de textos, de contribuição, né, intelectual e acadêmica que ele deixou aí pra gente, né? E o professor Milton Santos, ele foi extremamente importante para mim. E eu falo nisso em muitos sentidos. Num reencontro com a geografia, porque foi uma matéria que eu nunca fui muito bom. Na minha visão de Brasil, de questão da cidadania, que para ele era o centro gravitacional político, girava em torno da cidadania. E também a questão da negritude, porque o professor Milton Santos, ele não era um homem de militar em cima da questão da negritude, mas ele procurava pensar e dar soluções.
Ele não ficava lamentando a questão do negro no Brasil, mas procurava criar soluções. E também fazia, né, as suas previsões. E a que eu acho mais importante de todas as previsões que ele fez foi em relação a uma efervescência que viria das classes mais pobres, né, para ajudar na produção das ideias, para a gente construir um caminho diferente do que está aí posto. E ele me fez também adentrar a história para eu compreender a época que eu vivo hoje. Graças ao Milton Santos, eu fui olhar a história, um retrospecto de 100 anos para trás. E aí eu encontrei não somente na história a resposta que ele me, vamos dizer, ele me induziu a buscar, mas encontrei na sociologia, né, aquilo que eu precisava de encontrar para me ter um conhecimento amplo da época que eu vivo hoje. Graças a ele, eu tive a capacidade de olhar no passado, de buscar no passado a compreensão da época que eu vivo hoje. E foi o Milton Santos que me levou ao Oliveira Viana, porque também com a sociologia eu tenho um reencontro com ela. O canal me fez reencontrar com duas matérias que eu nunca fui muito bom, que é a geografia, em função de não ter professor permanente no ensino fundamental, e na sociologia porque o professor não tinha uma didática legal, falava muito na sala e não conseguia, né, captar a atenção do aluno, e hoje eu entendo ele como o maior professor entre todos. E o professor Milton Santos me fez eu ter essa vontade, né, de olhar para o passado para entender e ter uma maior compreensão dos dias de hoje. E é isso. Essa é a grande personagem aqui que eu posso falar com todo o carinho, com toda a admiração que eu guardo por ele e com todo o respeito, e fazer aqui desse canal um instrumento prático, né, para poder ajudar a educação do Brasil, que, nas palavras do professor Milton Santos, não existe cidadania sem educação de qualidade. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que o canal Por Outra Educação existe, para desejar e também para lutar, para militar, para discutir, para fazer debate em torno de uma melhor educação para o Brasil. Então, a partir desse vídeo aqui, eu vou poder falar mais sobre o Milton Santos. Eu não vou fazer as resenhas como eu faço aqui do Oliveira Viana, da Hannah Arendt, porque os livros do Milton Santos, ele tem uma linguagem muito para o geógrafo, mas eu vou trabalhar textos, vou trabalhar entrevistas e vou trabalhar também aspectos de alguns livros dele, da obra dele, e não vou fazer a resenha especificamente de todos os livros do professor Milton Santos, porque não é muito próximo da linguagem daqui, né? Eu não sou um geógrafo. Então, eu vou buscar pegar esse contexto político, esse contexto histórico, esse contexto sociológico da obra dele para trazer aqui no canal, através, né, do que a gente tem aí na internet do Milton Santos, de textos, de contribuições dele. Então, gente, é isso que eu tinha para falar sobre o professor Milton Santos, esse grande nome, esse grande homem aí que me iluminou muito, me ajudou demais, tá? O pensamento dele, é o pensar dele que está aqui atrás do canal Por Outra Educação. É a ideia dele de fazer algo tangível, que está aqui, né, o canal. A ideia de fazer algo prático para poder melhorar a educação e não ficar só no discurso pelo discurso, né? E também não no critiquismo, vamos dizer assim, e também não no reclamismo. É fazer algo prático em torno da educação para ajudar o Brasil, ajudar o combate à desigualdade social, né, que é um dos grandes gargalos aí do nosso atraso econômico, atraso social, né, atraso de nação. Então, eu gostaria de te agradecer por assistir até aqui. Venha junto com a gente, faça parte desse time aqui em defesa da educação e venha junto comigo se somar ao esforço de fazer aquilo que o Milton Santos dizia muito, em defender a educação básica para que ela, né, consiga produzir cidadãos. Na sua frase, vamos dizer, histórica,
muito emblemática, ele dizia que não existe cidadania sem educação de qualidade. Então a gente tem muito que correr atrás. Vem junto com a gente, se inscreva aí. Obrigado por assistir até aqui e a gente se encontra em outros vídeos. Até mais.